Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 401, Ataque do Céu. Nos dias que se seguiram, o exército dos mortos continuou a lançar ataques exploratórios contra a muralha. Cada ataque deixava para trás montes de cadáveres de acólitos, e muitos caminhantes brancos pereceram diante dos arqueiros humanos. No entanto, todas as vezes, os acólitos não conseguiam fazer mais do que se aglomerar até a base da muralha, não conseguiam sequer subir até a metade da barreira de gelo. Por conta disso, os defensores no topo da muralha ficaram cada vez mais relaxados. Muitos começaram a acreditar que as antigas histórias sobre criaturas e caminhantes brancos haviam sido exageradas. A julgar pelo desempenho atual do inimigo, mesmo dezenas de milhões de criaturas seriam apenas uma questão de tempo e esforço para serem eliminadas. O medo rapidamente deu lugar à complacência. Ao ver essa atitude perigosa se espalhando entre as forças estacionadas ao longo da muralha, Santanis e os outros perceberam que algo estava errado. Corrigiram repetidamente a mentalidade dos soldados e, por fim, até emitiram regulamentos rigorosos proibindo tal complacência, mas o efeito foi mínimo. Ligion também notou. Ele emitiu alguns avisos aos comandantes em vários castelos, mas quando viu que nem a Patrulha da Noite nem o Povo Livre realmente levaram suas palavras a sério, parou de insistir. Para Ligion bastava que as Irmãs Redentoras, os homens silenciosos e o corpo escolhido de Deus que ele havia posicionado em cada ponto defensivo permanecessem inalterados. A mão do Senhor da Luz e os sumos sacerdotes do Templo Vermelho, no entanto, ficaram inquietos. Eles também começaram a acreditar que os espectros e os caminhantes brancos eram muito mais fracos do que o esperado. Influenciados pela Patrulha da Noite, muitos pensavam que os horrores das lendas antigas decorriam do fato de que as pessoas daquela época não estavam preparadas. Agora, com preparações especializadas, equipamentos superiores e força superior à de seus ancestrais, era natural que pudessem destruir o inimigo com tanta facilidade. Muitos dos sumos sacerdotes acreditavam que deveriam tomar a iniciativa e enfrentar os caminhantes brancos e os acólitos em batalha aberta, em vez de se esconderem atrás da muralha e usá-la como escudo. Somente enfrentando-se diretamente poderiam demonstrar sua fé devota no Senhor da Luz e conquistar seu favor. Felizmente ainda havia figuras sensatas entre os seguidores do Senhor da Luz, como Melisandre, que interveio e com a autoridade de Ligion por trás delas, conseguiu suprimir esses impulsos imprudentes. No entanto, a ameaça não foi completamente erradicada. Muitos dos guerreiros da Mão do Fogo Sagrado ainda acreditavam secretamente que somente por meio de batalhas sangrentas poderiam provar sua devoção. Gamora da Casa Bart era o porta-estandarte dos fanáticos da Mão do Fogo Sagrado. Nascido em uma prestigiosa família nobre de Volantis, ingressou no Templo Vermelho ainda jovem e se tornou sacerdote de Errilolor. Embora tivesse a oportunidade de ascender ao sacerdócio, ele a abandonou voluntariamente, optando por se juntar à Mão do Fogo Sagrado e se tornar um guerreiro sagrado. Submeteu-se a um treinamento diário brutal, preparando-se para o dia em que lutaria contra o Deus Frio em nome do Senhor da Luz. O treinamento para a Mão do Fogo Sagrado existia há milhares de anos. Inúmeros já o haviam feito, embora poucos tivessem colocado suas habilidades em prática. O treinamento era tão rigoroso que a maioria dos guerreiros do Fogo Sagrado não chegava aos 30 anos. Gamora muito presumia que ele seria um daqueles que morreram em um leito de enfermo. Aos 28 anos, ele já sentia seu corpo se decompor. O que ele jamais imaginara era que a guerra profetizada entre o Senhor da Luz e o Deus Frio realmente chegaria, e que aconteceria na lendária muralha. Assim, quando Benerro começou a mobilizar a Mão do Fogo Sagrado para a muralha, Gamora usou todos os recursos da família que pôde para garantir que ele estivesse entre os primeiros a chegar. No entanto, para sua amarga decepção, a batalha contra os caminhantes brancos e os acólitos não se parecia em nada com a luta épica que ele havia imaginado. Em vez disso, foi tediosa e monótona. Quase 10 dias se passaram desde o início da luta, e nenhuma vez eles enfrentaram o inimigo em combate corpo a corpo. Em vez disso, observaram ondas de acólitos se aproximando, e arqueiros dispararam flechas com pontas de fogo sagrado ou vidro de dragão, incendiando os acólitos e forçando-os a recuar. Resumindo, os últimos 10 dias foram tão chatos que Gamora chegou a pensar em se jogar do muro. Ao longo desses dias, ele passara mais tempo atuando como arqueiro ou escudeiro do que como guerreiro. Seu martelo de guerra, preso à cintura, estava agora coberto por uma espessa camada de gelo. Ele temia que se tentasse empunhá-lo, o martelo congelado pudesse escapar de suas mãos. Como comandante dos guerreiros do fogo sagrado posicionados ao redor de Long Barrow, Gamora convocou uma reunião após as escaramuças de rotina do dia, reunindo os capitães de cada ponto defensivo sob seu comando. Após uma oração solene, Gamora falou gravemente: "Não podemos continuar assim. Esta não é a batalha que nosso Senhor deseja. Mesmo que alcancemos a vitória, nosso Senhor jamais aprovaria um triunfo tão vazio." Aqueles que serviram sob o comando de Gamora e ascenderam à capitania eram, sem exceção, tão fanáticos em sua fé quanto ele. Eles também estavam profundamente insatisfeitos com o estado atual da batalha. Ao ouvir as palavras de Gamora, todos concordaram fervorosamente.
Também queremos dedicar uma batalha épica ao nosso Senhor. Mas o sumo sacerdote e os sacerdotes vermelhos não parecem dispostos a aproveitar esta oportunidade para glorificá-lo. Em vez disso, disse um dos capitães do fogo sagrado com visível frustração, embora tenha parado no meio do caminho e não tenha terminado a frase. Outro rapidamente captou o pensamento. Se não conseguirmos convencer o sumo sacerdote e os sacerdotes vermelhos, não teremos chance de lutar contra os acólitos de frente. Alguém o corrigiu. Não, nem mesmo convencer o sumo sacerdote e os sacerdotes vermelhos será suficiente. A menos que sua graça nos dê a ordem, ainda não nos será permitido ir. Com essas palavras, os rostos de todos se obscureceram de decepção. Sabiam que persuadir o sumo sacerdote e os sacerdotes vermelhos não seria tão difícil, afinal, muitos deles compartilhavam o mesmo desejo de batalha. Mas convencer Legion? Essa era outra história. Desde o início, Legion deixara bem claro, a muralha seria usada como defesa contra o avanço dos caminhantes brancos ao sul. De repente, alguém sussurrou, e se encontrarmos uma maneira de passar furtivamente? Gamora se virou para ele franzindo a testa. Que bobagem você está dizendo? Todas as passagens pela muralha foram seladas. Como vamos passar despercebidos? O homem apontou com o queixo para uma pilha de cordas empilhadas ali perto e disse, poderíamos usar as cordas quando fizermos turnos nos postos de guarda. Alguém imediatamente disparou. Estamos tentando criar uma batalha épica que conquistaria o favor do nosso Senhor, não desperdiçar nossas vidas. Esqueça descer a muralha. Quantos cairiam para a morte antes mesmo de chegar ao fundo? E mesmo se conseguíssemos, como lutaríamos contra os caminhantes brancos e os acólitos? Como recuaríamos? Todos concordaram com a cabeça e começaram a repreender o homem pela sua ideia tola. No momento em que os capitães do fogo sagrado discutiam como encenar sua batalha épica, uma trombeta soou repentinamente no posto de observação. Os irmãos da patrulha da noite apontaram freneticamente para a floresta assombrada, agora coberta de neve e névoa, e gritaram alto. Por que ele está gritando? Perguntou Gamora, que não era muito fluente na língua comum dos Sete Reinos. Ele caminhou em direção à beira da muralha e espiou a floresta assombrada, pedindo esclarecimentos aos que o cercavam. Ele está dizendo que há algo grande no nevoeiro, traduziu alguém que entendia o idioma. Algo grande? Gamora hesitou, depois colocou as mãos em concha ao redor dos olhos para se proteger da neve e do vento, olhando para o norte, em direção à floresta assombrada. Mas tudo o que conseguia ver era um mar infinito de névoa rodopiante e neve caindo. No momento em que Gamora começava a ficar intrigado, uma série de estrondos altos ecoou na direção da floresta. Então ele os viu, dezenas de formas escuras rompendo a névoa, arqueando-se no céu de leste a oeste antes de se chocarem contra a parede de gelo no meio da muralha, espalhando detritos ao caírem. O que é isso? Criaturas! Gritou rapidamente um dos arqueiros com olhos aguçados, percebendo que as formas escuras eram aglomerados de criaturas agrupadas. Alguém mais murmurou confuso, esses monstros perderam a razão? Estão tentando derrubar a muralha com espectros? Enquanto falavam, outro estrondo profundo veio da floresta e mais uma vez, dezenas de outros acólitos embrulhados foram arremessados no ar, chocando-se contra a muralha. Desta vez, porém, o impacto foi bem mais alto, a apenas uma dúzia de metros do topo. Não, eles não estão tentando derrubar a muralha, estão tentando lançar criaturas sobre ela, ou mesmo para dentro dos terrenos do castelo. O oficial da patrulha da noite que comandava este setor defensivo rapidamente percebeu e gritou em direção à torre de sinalização. Acendam as luzes. Toquem as trombetas. Imediatamente, os homens na torre de sinalização atearam fogo às chamas de sinalização e soaram a trombeta com a mais urgente frequência. Do outro lado da muralha, todos os soldados entraram em ação, pegando suas armas e se preparando para a batalha. Os sacerdotes vermelhos imediatamente começaram suas próprias orações a Er-Lolor e em pouco tempo, chamas irromperam nas armas de todos os soldados, como se cada um deles tivesse se tornado portador do próprio portador da luz. Quase no mesmo instante em que a ordem foi dada, outro estrondo alto ecoou. Grupos de criaturas foram lançados para o céu, sobrevoando o topo da muralha e caindo lá dentro. No interior da muralha, os acampamentos militares rapidamente acenderam fogueiras para iluminar os arredores. Gritos e sons de luta logo se ergueram de baixo, mas os defensores no topo da muralha não tinham tempo a perder com o caos abaixo deles. Estavam ocupados demais lidando com os espectros que caíam ao redor. Grupos de criaturas continuaram a ser arremessados da floresta assombrada, arqueando-se alto no ar. Algumas voaram por cima da muralha, mas muitas outras se dispersaram em pleno voo, e seu impulso levou criaturas individuais para o topo da própria muralha. Embora muitos acólitos errassem o alvo, colidindo com a muralha ou caindo para o outro lado, muitos ainda conseguiam pousar no topo da muralha. Pior ainda, não eram apenas acólitos humanos. Matilhas de acólitos animais, incluindo lobos gigantes e gatos das sombras, lutavam ao lado de seus homólogos humanos, lançando ataques ferozes contra os defensores. Ao mesmo tempo, o exército de Viggs em terra retomou seu ataque à muralha. Sem catapultas ou arqueiros para detê-los, eles rapidamente alcançaram a base e começaram a escalar. O ataque aéreo dos Viggs pegou os defensores de surpresa, mas os soldados rapidamente se recuperaram. Escudos em uma mão e espadas flamejantes na outra, eles revidaram ferozmente. Os Viggs não tiveram chance contra o fogo, um toque e estavam em chamas. A princípio, os defensores pensaram que conseguiriam limpar rapidamente a muralha dos atacantes.
Mas então, em um setor, um caminhante branco irrompeu repentinamente da massa de criaturas, matando vários irmãos da patrulha da noite que estavam em seu caminho. Em seguida, destruiu um pote de fogo vivo que eles estavam guardando. O fogo selvagem se espalhou pelo chão, e uma única faísca de uma tocha foi suficiente para incendiá-lo. Um instante depois, uma explosão massiva engolfou todo o ponto defensivo. Caminhantes brancos, criaturas, patrulheiros da noite, povo livre, guerreiros escolhidos e guerreiros do fogo sagrado foram consumidos pelas chamas. Apenas um punhado de homens silenciosos e irmãs sagradas sobreviveram rezando aos sigilos do rei sem nome dentro de seus corpos no exato instante em que o fogo se acendeu. Em resposta, gelo sólido se formou entre eles e seus companheiros, ancorando-os à muralha e protegendo-os da explosão. Mesmo assim, eles se viram presos dentro do anel de fogo, incapazes de se mover. Gritos ecoaram do setor engolido, e comandantes em outros pontos do muro rapidamente gritaram avisos. Cuidado com o incêndio! Cuidado com o incêndio! Apaguem as chamas! Usem vidro de dragão! Usem vidro de dragão! Mas executar essas ordens era uma questão completamente diferente. Os defensores não tinham tempo para trocar armas em meio ao ataque implacável. Alguns do povo livre, destreinados e tomados pelo frenesi, não deram atenção ao perigo do incêndio que se espalhava ao redor. Explosões irrompiam repetidamente por toda a muralha. Chamas verdes de incêndios florestais se espalhavam como uma maré pela superfície gelada, o verde brilhante e o azul profundo do gelo criando uma cena deslumbrante e surreal. Catapultas e outros dispositivos defensivos foram gravemente danificados. Vários elevadores foram destruídos, impedindo o envio de reforços. As baixas aumentaram rapidamente. Mais da metade dos defensores foram massacrados pelos fantasmas e caminhantes brancos escondidos ou queimados e destruídos pelo fogo. Toda a linha defensiva no topo da muralha foi lançada no caos, incapaz de formar uma defesa coerente. No momento em que parecia que as defesas iriam ruir diante daquele ataque repentino e cruel, orações surgiram dos lábios das Santas Irmãs, abrigadas atrás de camadas de gelo. Uma força invisível irrompeu, invocando tornados que varreram o fogo e seus resíduos líquidos, lançando-os em espiral no ar para formar uma nuvem flamejante. Então, daquela nuvem flamejante, tornados semelhantes a tentáculos se estenderam para baixo, atingindo a zona de isolamento do lado de fora da muralha. Rapidamente se expandiram em uma enorme muralha de fogo, que se estendia da vigilância da água cinzenta até a Torre das Sombras. Cada criatura e caminhante branco que atacava a muralha foi pego pela tempestade de fogo e reduzido a cinzas. Enquanto isso, os acólitos e os caminhantes brancos já no topo da muralha pareciam perder qualquer força que os animasse. Eles congelaram no lugar, sem oferecer resistência enquanto os defensores os derrubavam. Outros, ainda agarrados à muralha, perderam o controle e caíram, estilhaçando-se no chão gelado, ou, se sobreviveram à queda, foram rapidamente incendiados pelas chamas que choviam de cima. Capítulo 402 – Um forte contra-ataque. Suponho que ninguém mais pense que os caminhantes brancos e os espectros sejam fáceis de lidar, disse Legion calmamente, olhando para o rosto sombrio de Santanis, Mance Ryder, o senhor comandante da patrulha da noite, os líderes do povo livre e os outros. Todos permaneceram em silêncio. Relate as perdas, continuou Legion, sem perder tempo com mais repreensões. Santanis e os outros começaram a relatar as baixas entre a patrulha da noite, o povo livre, a mão do fogo, o corpo escolhido e os exércitos voluntários dos 7 reinos. Sem dúvida, os guerreiros posicionados no topo da muralha sofreram as perdas mais pesadas. O ataque dos caminhantes brancos de ontem atingiu quase toda a muralha, de Atalaia leste do mar à Torre Sombria, com todos os 18 castelos sob ataque. As batalhas mais ferozes ocorreram em Marca de Gelo, Castelo Negro e Fortenoite. Nesses 3 castelos, todas as estruturas defensivas foram destruídas, com exceção de um pequeno número de irmãs redentoras e homens silenciosos que, com o poder de Legion, conseguiram sobreviver às explosões e incêndios. O restante dos defensores foi completamente aniquilado. Mais de 700 soldados do corpo escolhido de Legion pereceram, e o Templo Vermelho perdeu 7 sumos sacerdotes e sacerdotes vermelhos, uma perda impressionante. Os acampamentos no interior da muralha também sofreram algumas baixas, pois os caminhantes brancos lançaram criaturas sobre a muralha. No entanto, os danos foram relativamente pequenos. Graças às ordens rigorosas de Legion para vigilância constante, os acampamentos conseguiram organizar um contra-ataque eficaz assim que as criaturas desembarcaram. A maioria dos corpos se despedaçou com o impacto da queda e não conseguia nem se mover direito. Crianças poderiam ter acabado com eles. Apenas alguns permaneceram intactos, e representavam pouca ameaça. O verdadeiro perigo vinha dos caminhantes brancos escondidos entre os acólitos. Eles eram a principal causa de baixas e perturbações. Mesmo assim, graças aos preparativos meticulosos de Legion, as Irmãs Redentoras e os Homens Silenciosos conseguiram agir rapidamente e eliminá-los, limitando as perdas a algumas centenas. Metade deles havia sido morta por acólitos que caíam do céu. Embora o total de baixas tenha chegado a 7 ou 8 mil, Legion já havia previsto tal cenário há muito tempo e preparado planos alternativos. Peças de reposição para dispositivos defensivos haviam sido estocadas e, enquanto a reunião decorria, as catapultas e outras defesas provavelmente já estavam consertadas.
Reforços de tropas também foram enviados imediatamente, garantindo que a defesa geral do muro permanecesse intacta. Após ouvir o relatório completo dos danos, Legion virou-se para Meera Reed, que esperava ali perto, e perguntou: "O que Vilas tem a dizer? Como os caminhantes brancos conseguiram chegar à muralha?" Meera, um pouco tensa, respondeu: "Quando os caminhantes brancos lançaram seu ataque total, a trombeta do inverno soou. Eles tiveram que concentrar todas as suas forças em resistir ao poder da trombeta e não conseguiram mais manter as proteções da muralha. Lord Vilas está em sono profundo, se recuperando. Bran me pediu para entregar esta mensagem a você. A trombeta do inverno foi tocada?" Legion ficou atordoado com a notícia. Claramente, ela o pegou desprevenido, pois ele não havia sentido nenhum poder estranho vindo da floresta assombrada naquele momento. Se Bran e os outros não estivessem mentindo, o poder do chifre do inverno deve ter sido direcionado especificamente para a muralha, detectável apenas por Bran e Vilas, que estavam fundidos a ele. Deixando de lado a questão da trombeta do inverno por enquanto, Legion se virou para Santanis e os outros e perguntou: "Como vocês pretendem lidar com as táticas de atirar pedras dos caminhantes brancos?" Todos se entreolharam antes de oferecer sugestões. Mas todas as suas ideias levavam à mesma coisa: adicionar mais mão de obra ou equipamento, defesas puramente passivas. Nenhum de seus planos realmente abordava a raiz das novas táticas dos caminhantes brancos. Depois de ouvir as propostas dispersas, Legion não disse nada. Simplesmente ordenou que todos voltassem e se preparassem para o próximo ataque dos caminhantes brancos. Quando Santanis e os outros partiram, Meera permaneceu. Legion olhou para ela e perguntou em voz baixa: "Há mais alguma coisa que Bran pediu para você me contar?" Meera assentiu e disse solenemente: "Sim, vossa graça. Lord Bran queria que eu informasse que a rainha caminhante branca foi ferida. Milímetro." Legion hesitou brevemente, assentiu levemente e gesticulou para que ela saísse, sem demonstrar nenhuma reação visível. Depois que todos foram embora, um traço de cansaço apareceu no rosto de Legion. Embora tivesse se saído magnificamente ontem, reunindo forças e repelindo toda a força do ataque dos caminhantes brancos, ele havia consumido uma quantidade enorme de poder rúnico. Mesmo com o apoio das Irmãs Redentoras e dos Homens Silenciosos, que carregavam as marcas rúnicas do Rei Sem Nome, o esforço havia sido imenso. Mas o esgotamento do poder rúnico era apenas parte do problema. A verdadeira fonte de sua fadiga era o foco mental necessário para controlar as nuvens, os ventos e a enorme muralha de fogo que se estendia de leste a oeste pelo continente de Westeros. A dificuldade de sustentar uma força tão colossal estava além dos limites até mesmo de Legion. Ele precisou dedicar cada grama de concentração e esforço apenas para mantê-la. Seu espírito havia sido levado à beira do colapso e mesmo agora, ele ainda não havia se recuperado totalmente. Foi por isso que Legion permaneceu tão calmo ao ouvir a notícia de que a rainha dos caminhantes brancos havia sido ferida. Em seu estado atual, mesmo que uma oportunidade perfeita para assassinar a rainha dos caminhantes brancos se apresentasse, ele não poderia agir, porque seria muito arriscado. Se o assassinato fosse bem-sucedido, tudo ficaria bem. Mas se falhasse, ele seria inevitavelmente cercado por uma horda interminável de caminhantes brancos e criaturas. Em seu auge, tal cerco não lhe representaria grande ameaça, mas em sua condição atual, seria impossível escapar ileso. Além disso, havia outro motivo importante. Ele não confiava plenamente no elfo caminhante branco chamado Peynan. Embora Legion pudesse sentir que Peynan realmente desejava destruir a rainha caminhante branca e seus seguidores, ele não conseguia acreditar que a questão fosse tão simples. Peynan certamente estava tramando algo além do que Legion conseguia imaginar. Até que entendesse completamente as intenções de Peynan, Legion não consideraria cooperar com ele. Dentro de seu quarto, Legion fechou os olhos e descansou um pouco. Então, levantou-se, saiu do quarto e seguiu até a muralha para inspecionar os reparos nas defesas, o reabastecimento de materiais e o reforço de tropas em cada ponto defensivo. Embora os comandantes e capitães já tivessem relatado a situação antes, ele se sentiu ainda mais seguro verificando tudo pessoalmente. Enquanto inspecionava a recuperação de cada ponto defensivo, ele também ocasionalmente lançava seu olhar para a floresta assombrada do lado de fora da muralha, que permanecia envolta em neve espessa e névoa. Estava claro que a névoa que serpenteava pela floresta não se formara naturalmente. Devia haver algum poder extraordinário envolvido. Mesmo com a visão aguçada de Legion, ele não conseguia penetrar a névoa para ver o que acontecia lá dentro, especialmente para localizar as catapultas dos caminhantes brancos. Embora não conseguisse ver as catapultas, Legion facilmente imaginou que elas também deviam estar danificadas. Caso contrário, quando ele tivesse dispersado a muralha de fogo, os caminhantes brancos certamente teriam retomado seus ataques. Afinal, ao contrário dos humanos, os caminhantes brancos e os acólitos não precisavam dormir ou descansar. Poderiam ter continuado lançando acólitos por cima da muralha sem parar. Legion não se surpreendeu com os prováveis danos das catapultas. Embora os corpos fossem cascas secas e muito mais leves que seres vivos, uma massa amontoada deles ainda pesaria uma quantidade enorme. Lançar tal carga sobre a muralha exigiria uma catapulta enorme pelo menos 10 vezes maior do que as posicionadas nos pontos de defesa da muralha, e mesmo isso mal bastaria. Além disso, as catapultas tinham que ser imbuídas de algum poder extraordinário.
Porque a força mecânica pura por si só nunca seria suficiente para lançar massas tão pesadas a mais de 200 metros no ar. Dado seu tamanho enorme e o esforço de usar força sobrenatural, era inevitável que tais máquinas de cerco quebrassem sob as duras condições além da muralha. A julgar pela situação atual, parecia que quase todas elas haviam sido danificadas. Ainda assim, confiar em suposições nunca foi tão confiável quanto ver as coisas com os próprios olhos. Legion tentou criar ventos fortes para dispersar a névoa de neve que cobria a floresta assombrada. Como esperado, não importava quão fortes fossem os ventos que ele convocava. A névoa de neve permanecia completamente imóvel, como se fosse apenas uma ilusão. Em seguida, Legion instruiu os Kinchangers a possuírem corvos e outras criaturas voadoras para tentar explorar a névoa. No entanto, sem exceção, todos os animais que entraram na névoa morreram instantaneamente. A dor da morte repercutiu através de sua conexão espiritual, fazendo com que os troca-peles sofressem uma agonia insuportável. Somente após beberem poções analgésicas especialmente preparadas é que se recuperaram gradualmente. Como os meios normais de reconhecimento falharam, Legion decidiu que era hora de adotar um contra-ataque mais duro e direto contra os caminhantes brancos. Seu plano era simples, usar as catapultas em todos os pontos de defesa para bombardear continuamente a floresta assombrada com jarras de fogo, queimando qualquer coisa inflamável perto da muralha. Mesmo que as catapultas dos caminhantes brancos fossem de aço, elas ainda derreteriam sob um fogo violento que engolfaria toda a floresta. À medida que as ordens de Legion eram transmitidas a cada ponto de defesa, as catapultas reparadas lançavam uma jarra de fogo após a outra na névoa nevada. Explosões de chamas verdes irromperam, e logo, a floresta assombrada perto da muralha foi completamente incendiada. As chamas rugidoras e a fumaça espessa dispersaram a névoa de neve que cobria a floresta assombrada, permitindo finalmente que Legion visse o que havia lá dentro. Espalhadas em intervalos regulares pela floresta assombrada, havia enormes catapultas. Como Legion havia imaginado, elas eram muitas vezes maiores que as catapultas comuns, cerca de 40 a 50 metros de altura. Essas imponentes máquinas de cerco não eram feitas de madeira, mas de gelo sólido, assemelhando-se a pequenas fortalezas congeladas à distância. No entanto, a maioria dessas catapultas do tamanho de fortalezas já estava danificada. Algumas tinham bases destruídas, enquanto outras tinham braços de arremesso quebrados. Ainda assim, não foram as catapultas que chamaram mais a atenção. Assim que a névoa se dissipou, o olhar de todos se voltou para os operadores daquelas máquinas gigantescas. Não eram criaturas humanas ou caminhantes brancos comuns, mas sim caminhantes brancos gigantes. Esses gigantes eram colossais. Para pessoas comuns, até mesmo gigantes de pedra com vários metros de altura teriam parecido inspiradores. Mas o menor entre esses gigantes caminhantes brancos tinha mais de 10 metros, e o mais alto chegava a quase 20 metros, cada um como uma montanha em movimento. Seu tamanho inspirava tanto medo e espanto nos corações dos defensores da muralha quanto os dragões outrora. Vossa Graça, o que devemos fazer? Santanis, visivelmente abalado pela visão, correu até Legion para perguntar. Legion rapidamente deu a ordem, não poupem o fogo. Continuem atirando até atingirmos o alcance máximo. Quero que tudo à vista se transforme em um mar de fogo. Ao ouvir isso, Santanis hesitou brevemente, depois se virou e imediatamente deu a ordem. As configurações das catapultas foram rapidamente ajustadas, e o alcance dos lançamentos aumentou cada vez mais. Logo, uma chuva de jarros de fogo começou a cair diretamente sobre as catapultas gigantes e os enormes caminhantes brancos. Não demorou muito para perceber o quão frágeis aqueles gigantes aterrorizantes realmente eram. Eles se moviam lentamente, incapazes de se esquivar do fogo que caía. A floresta ao redor deles estava envolta em chamas, e todos os caminhantes brancos e criaturas apanhadas pelas chamas estavam presos em um oceano de fogo. Talvez o poder dos caminhantes brancos pudesse suprimir as chamas até certo ponto, poupando-os da destruição imediata. Mas sob uma barragem implacável de jarros de fogo explosivos, até mesmo sua resiliência tinha limites. Em pouco tempo, um dos gigantes caminhantes brancos, assim como os menores antes dele, se estilhaçou em incontáveis cristais de gelo. Enquanto o primeiro gigante caminhante branco se desintegrava sob o fogo feroz, outros o seguiram rapidamente, desfazendo-se em pedaços de gelo em meio ao fogo. Apenas alguns gigantes conseguiram recuar para além do alcance das catapultas da muralha e sobreviver. Ao mesmo tempo, as gigantescas catapultas de gelo começaram a derreter rapidamente sob o calor intenso. Exatamente como Legion havia ordenado, tudo que era visível aos defensores se transformou em um inferno furioso. As chamas imponentes lançaram uma espessa fumaça negra para o céu, formando enormes nuvens de cinzas. Parte das cinzas foi carregada pelo vento norte e caiu perto da muralha como neve caindo. Observando as enormes catapultas de gelo desabarem com estrondos ensurdecedores, vendo incontáveis criaturas e caminhantes brancos serem consumidos pelo fogo e observando os remanescentes do exército dos caminhantes brancos fugirem para o interior da floresta assombrada, todos na muralha se encheram de entusiasmo. O moral que havia despencado durante a última batalha foi instantaneamente reavivado, e os defensores ergueram suas armas, gritando em comemoração. Naquele momento, até Legion permitiu que um raro sorriso surgisse no rosto. Respirando aliviado, pensou consigo mesmo que o fogo provavelmente queimaria por alguns dias.
Por ora, os caminhantes brancos provavelmente não lançariam outro ataque, dando-lhe um tempo precioso para descansar e planejar seu próximo movimento. Capítulo 403. Mudança no equilíbrio de poder. Começando com a destruição das catapultas gigantes construídas pelos caminhantes brancos, o meio-mês seguinte de guerra gradualmente se transformou em uma batalha de atrito, com os caminhantes brancos consumindo mortos-vivos e os humanos consumindo recursos. Contra os ataques dos caminhantes brancos, desde que não houvesse catapultas envolvidas, os humanos permitiam que eles se aproximassem da muralha e então usavam flechas comuns imbuídas de fogo sagrado, flechas de vidro de dragão e outros meios para destruir os espectros e os caminhantes brancos. No entanto, sempre que a neblina começava a se formar muito perto da muralha, os humanos usavam suas catapultas para lançar fogo e lenha à distância máxima, transformando a área em um mar de chamas. O fogo dispersava a neblina, impedindo os caminhantes brancos de construir catapultas gigantes nas proximidades. Diante dessa tática quase descarada, os caminhantes brancos claramente não tinham como se opor. A cada dia, lançavam mais criaturas na briga. Era óbvio que os caminhantes brancos não se envolviam em guerras em larga escala na Terra do Inverno Eterno há milhares de anos. Sua compreensão da guerra permanecia estagnada em tempos antigos, dependendo apenas do número de guerreiros para decidir o resultado. De certa forma, eles não estavam totalmente errados. Sem a aparição de Legion, o resultado das guerras neste mundo ainda dependeria em grande parte do número de soldados. Uma força de 10.000 enfrentando uma força de 1.000 quase certamente prevaleceria, a menos que o comandante fosse completamente incompetente, as tropas fossem excepcionalmente fracas ou uma força sobre-humana como Legion interviesse. Caso contrário, a força menor teria poucas chances de vitória. Mas agora, as coisas eram diferentes. Legion havia introduzido equipamentos, tecnologia e novos métodos de ataque na equação, tornando o número de soldados menos crucial do que antes. Ao longo dos anos, Legion refinou continuamente várias tecnologias para lutar contra os caminhantes brancos e os espectros, tudo para suprimir completamente seus avanços, assim como ele estava fazendo agora, e ele ainda estava aprimorando essas tecnologias. Uma flecha disparada de seu arco-osso de dragão voou, potencializada pela runa dragão da tempestade, não encontrou resistência dos ventos contrários. Em vez disso, foi impulsionada pela força do vento da runa, voando a uma distância tremenda além do que os olhos comuns poderiam ver, e atingiu um caminhante branco em cheio. No momento em que o caminhante branco foi perfurado pela flecha de vidro de dragão e quebrado em cristais de gelo, a ponta da flecha de vidro de dragão encantada com fogo sagrado explodiu em incontáveis fragmentos, perfurando os corpos de mais de uma dúzia de caminhantes brancos e centenas de espectros ao redor, eliminando-os com uma única explosão. Funcionou. O vidro de dragão de fogo sagrado funcionou. Santanis disse com um toque de entusiasmo após testemunhar a destruição causada pelas flechas de vidro de dragão imbuídas de fogo sagrado através do telescópio recém-desenvolvido. Benerro, Melisandre e os outros próximos também sorriram satisfeitos. Embora inicialmente tivessem ficado incomodados com a pesquisa de Legion sobre a combinação de fogo sagrado com vidro de dragão, essa versão havia desaparecido completamente. Para eles, as flechas de fogo sagrado de vidro de dragão demonstravam claramente o poder do Senhor da Luz. O efeito é excelente. Legion virou-se para o alquimista responsável pelas artes secretas do castelo de cristal de gelo e perguntou: como está a produção dessas flechas? Com o efetivo atual das artes secretas e usando a mais recente técnica de gravação da Caverna Negra, podemos produzir 30 flechas por dia, relatou o alquimista com sinceridade. No entanto, Vossa Graça poderia fazer com que a Caverna Negra as processasse diretamente e as transportasse para a muralha. Se assim for, a produção deve chegar a cerca de 2.000 flechas por dia. Legion assentiu e ordenou que a divisão de artes secretas continuasse a produzir flechas de vidro de dragão de fogo sagrado por enquanto. Ao mesmo tempo, ordenou que a Caverna Negra acelerasse o processamento dessas flechas especiais de vidro de dragão para garantir que todos os atiradores de elite posicionados nos pontos de defesa da muralha estivessem equipados com elas o mais rápido possível. Além das flechas de vidro de dragão de fogo sagrado, projetadas especificamente para combater caminhantes brancos, Legion também testou todas as armas desenvolvidas recentemente para lidar com criaturas. Embora essas armas fossem eficazes, nenhuma se mostrou tão eficiente quanto o fogo vivo. Vossa Graça, notícias de Atalaia Leste da Ponte. Assim que Legion e os outros terminaram de testar todas as armas e se preparavam para deixar a muralha, um oficial da Patrulha da Noite correu para relatar. Vestvat by the Bridge? Legion parou por um momento e imediatamente pegou a carta da mão do oficial. Devido aos ataques implacáveis dos caminhantes brancos à muralha, Legion quase se esqueceu de Atalaia Leste pela ponte, um ponto vulnerável em suas defesas. A carta era direta. Atalaia Leste da ponte havia encontrado um enorme exército de acólitos. No entanto, os homens de Deus, bem preparados, já haviam usado fogo vivo para romper o gelo do água leiteira.
expondo o rio e varrendo todos os acólitos e caminhantes brancos que haviam invadido o rio. Ao mesmo tempo, eles usaram catapultas para lançar fogo selvagem em um grupo de caminhantes brancos à distância que estavam lançando algum tipo de feitiço, interrompendo com sucesso sua magia e matando muitos deles. No geral, a situação em Westwater by the Bridge parecia estável por enquanto, sem nenhuma ameaça imediata. Entretanto, como os caminhantes brancos agora haviam percebido que a Atalaia Leste pela ponte oferecia uma maneira de contornar a muralha, eles certamente não mediriam esforços para forçar a passagem. Depois de quase um mês de batalhas, ficou claro que a menos que o chifre do inverno realmente tivesse o poder lendário de destruir a muralha, quebrá-la à força seria praticamente impossível. Portanto, Legion especulou que a Atalaia Leste da ponte logo se tornaria o alvo principal dos caminhantes brancos. Ainda mais preocupante era que em frente à Atalaia Leste da ponte, ficava a retaguarda das presas de gelo, com terrenos mais altos e montanhosos que o inimigo poderia explorar, tornando a defesa ainda mais desafiadora. Legion sempre tratou a defesa de Atalaia Leste da ponte com extrema importância. Desde o início, ele havia alocado um contingente completo de redenções e homens silenciosos lá, transferindo posteriormente 1/3 dos homens de Deus da muralha para reforçá-la. Com o envio adicional de 500 soldados da Patrulha da Noite e 1000 guerreiros do Povo Livre, a Atalaia Leste da ponte agora tinha muito mais defensores do que qualquer outro ponto ao longo da muralha. Além da mão de obra, os suprimentos também eram abundantes, especialmente os de fogo selvagem, que haviam sido alocados em quase o dobro da quantia destinada a outros locais de defesa. Foi isso que lhes permitiu romper o gelo do Milquater com tanta facilidade e lançar centenas de milhares de caminhantes brancos e acólitos no mar em um único ataque decisivo. Embora Santanis e os outros agora acreditassem que a Atalaia Leste da ponte estava suficientemente preparada e não precisava de mais reforços ou suprimentos, Legion discordou. Ele estava convencido de que os caminhantes brancos mudariam seu foco para esse ponto fraco. Então ainda assim enviou outro exército dos 7 reinos para reforçar sua defesa. A notícia do avanço dos caminhantes brancos para o sul, a fim de atacar a muralha, já havia se espalhado pelos 7 reinos há muito tempo. Após o choque e o pânico iniciais, o povo rapidamente retornou às suas rotinas. Perceberam que a guerra, supostamente pela sobrevivência da civilização humana, não parecia afetá-los diretamente. A vida continuava como sempre. A batalha estava muito além da muralha, aparentemente irrelevante para o seu cotidiano. Não era apenas o povo comum que pensava assim. Muitos nobres lordes compartilhavam da mesma visão, alguns até acreditando que o chamado imposto dos caminhantes brancos de Legion era apenas um esquema inteligente para ganhar dinheiro. Comparados aos caminhantes brancos presos além da muralha, a nobreza estava muito mais preocupada com suas futuras posições no novo Império Tarran. Desde que Legion anunciou durante o Pequeno Conselho que após a conquista da Baía dos Escravos pela Rainha Nimeria e pela Rainha Daenerys, todos os territórios seriam unificados em um império humano sem precedentes. As discussões sobre esse novo império se tornaram o tópico mais quente não apenas nos 7 reinos, mas também nas cidades livres de Essos. Para a nobreza e os lordes, a estrutura futura do império era a principal preocupação. O que realmente os preocupava eram os rumores de que Legion pretendia modelar o sistema do império com base em Sumeral. Como todos sabiam, a característica mais marcante do modelo de Sumeral era a ausência de lordes, não havia sequer cavaleiros. Todos os lordes e cavaleiros de Sumeral haviam recebido seus títulos no passado, e mesmo aqueles que possuíam terras tiveram seus poderes significativamente reduzidos. Por exemplo, Blackhaven e Vil mantinham apenas o direito de cobrar impostos, todos os outros poderes eram controlados por Sumeral. Mesmo nas Terras da Tempestade, embora os lordes tecnicamente mantivessem o direito de convocar tropas, a defesa geral do território estava firmemente sob o controle de Sumeral. A partir da situação desses senhores, era fácil perceber que uma vez estabelecido o Império Tarran, se adotasse o modelo do Salão de Verão, os direitos atualmente detidos pelos senhores seriam inevitavelmente muito reduzidos. Na melhor das hipóteses, sua posição seria comparável à dos senhores das Terras da Tempestade. Assim, com a disseminação da notícia, a comunicação entre os diversos territórios dos 7 reinos tornou-se cada vez mais frequente. Inúmeras discussões ocorreram em câmaras privadas e reuniões secretas entre os senhores. No entanto, por mais que debatessem, não conseguiam encontrar uma solução viável para o problema. No passado, eles poderiam ter reunido exércitos para resistir a qualquer sistema que Legion tentasse impor, forçando-o a manter a ordem vigente. Mas agora, não encontravam fundamentos para justificar a mobilização de exércitos e o uso da força contra Legion, já que o Império Tarran ainda não havia sido oficialmente estabelecido e, portanto, não havia um novo sistema para se opor. Mais importante, eles perceberam que mesmo se formassem exércitos, seriam impotentes contra Legion. Deixando de lado suas forças no continente de Essos, o exército local sob o comando de Sumeral sozinho poderia varrer os 7 reinos sem dificuldade. Como resultado, os lordes voltaram suas esperanças para os grandes senhores dos 7 reinos, desejando que eles falassem em seu nome e exercessem pressão sobre Legion. Mas eles estavam destinados à decepção. As primeiras regiões sob o controle direto de Legion, as Terras da Coroa e Pedra do Dragão, declararam publicamente sua disposição de apoiar as futuras reformas imperiais.
Nos dias seguintes ao anúncio público das terras da coroa de apoio ao estabelecimento do Império e suas reformas, várias figuras importantes também se apresentaram para expressar seu apoio. Shireen Baratheon, guardiã das Terras da Tempestade e Senhora de Ponta Tempestade. Sansa Stark, guardiã do Norte e Senhora de Winterfell. Tommen Lannister, guardião das Terras Ocidentais e Senhor de Rochedo Casterly. Mace Tyrell, guardião do Campeão e Senhor de Jardim de Cima. E Dora Martell, príncipe de Dorne e Senhor de Lança Solar. 2 dias depois, Catelyn Tully, guardiã das terras fluviais e duquesa de Correrio, e Robert Arryn, guardião do Vale e duque do Ninho da Águia, também declararam publicamente seu apoio ao sistema imperial. Logo depois, as Ilhas de Ferro, a Ilha do Urso, Vila Velha, a Ilha Pedra Verde, Porto Branco e outros territórios também anunciaram sua disposição de cooperar no estabelecimento do novo sistema imperial. Rapidamente, os grandes senhores dispostos a seguir o modelo de Summeral na construção do novo Império Tarran se tornaram a esmagadora maioria. Mesmo que alguns senhores ainda estivessem relutantes, ninguém ousou se manifestar naquele momento. Principalmente depois que a notícia da conquista da Baía dos Escravos chegou a Westeros, todos entenderam que a criação de um vasto império era inevitável, e provavelmente seria estabelecido quando os caminhantes brancos fossem finalmente derrotados. Uma estranha sensação de conforto e propósito espalhou-se rapidamente pelos 7 reinos e até mesmo entre as cidades livres de Essos. Todos aguardavam ansiosamente a fundação do novo império, e sua atenção mais uma vez se voltou para a guerra na muralha. Naquela época, Lygion também recebeu um relatório de batalha da Baía dos Escravos. Embora o resultado não tenha sido inesperado, o processo foi um pouco mais complicado do que ele previra. Nymeria, liderando as forças do reino de Lorne, atacou Yunkai, enquanto Daenerys mirou em Meereen. Ambas as campanhas transcorreram sem problemas. Com a ajuda de dragões, mesmo ainda jovens, os exércitos conseguiram romper os portões da cidade rapidamente. Além disso, em ambas as cidades, um grande número de escravos, relutantes em suportar novas perseguições, atuaram como aliados internos. Como resultado, ambas as rainhas levaram apenas 2 dias para capturar as cidades. Naquela época, Lothor Brune, comandando o exército de soldados escolhidos e a Frota Milagrosa, havia acabado de chegar a Astapor e iniciado o cerco. Originalmente, Lothor Brune havia planejado tirar vantagem da queda das 2 cidades escravistas para semear a agitação em Astapor, enfraquecer as forças dos senhores de escravos e assim facilitar o cerco. No entanto, ele não previu que Nymeria e Daenerys libertariam imediatamente todos os escravos após tomarem Yunkai e Meereen, e começariam a realizar julgamentos públicos e execuções dos senhores de escravos. Com exceção de alguns que tinham reputações relativamente boas e demonstravam alguma semelhança com a humanidade, aos quais foi permitido sobreviver e reter uma pequena parte de seus bens, todos os outros senhores de escravos foram executados, sem exceção. Os membros de suas famílias que cometeram crimes também foram condenados à morte, enquanto os inocentes, como crianças pequenas, foram enviados a Grande Morak para ajudar a abrir novos assentamentos para o Império. Quando a notícia do ocorrido em Yunkai e Meereen chegou a Astapor, os senhores de escravos locais, que antes haviam considerado a rendição, imediatamente endureceram sua posição. Mataram todos os que defendiam a rendição, massacraram todos os escravos que demonstrassem o menor sinal de rebelião, abandonaram qualquer pensamento de capitulação e decidiram defender Astapor até a morte. Percebendo que tomar Astapor não seria fácil, Lothor Brune não teve escolha a não ser lançar um ataque direto. Embora comandasse o exército de elite dos escolhidos de Deus, tivesse o apoio das balistas e catapultas marítimas da Frota Milagrosa e uma unidade adicional de cavaleiros de dragões formada pelos Filhos da Floresta. Garantindo uma superioridade esmagadora, os defensores revidaram com ferocidade desesperada. Os senhores de escravos chegaram a recorrer a drogas proibidas que anestesiavam a dor de seus soldados, aumentando sua eficácia em combate e causando reveses durante o cerco. Somente quando Daenerys chegou pessoalmente, trazendo seus 3 dragões para atacar uma parte da muralha da cidade e queimá-la, foi que uma brecha foi finalmente aberta nas defesas de Astapor. Vendo que a cidade estava perdida e toda a esperança extinta, os senhores de escravos incendiaram o óleo escondido em Astapor, consumindo toda a cidade, e todos os que nela viviam em chamas. No final, apenas metade de Astapor permaneceu em ruínas. Capítulo 404. O ataque do dragão de gelo. Parabéns, Majestade, pela unificação do continente de Essos. Essa era a frase que Lygion mais ouvia ultimamente. Desde que os relatos da Baía dos Escravos se espalharam pela muralha, não importava onde fosse, ele ouviria felicitações da Patrulha da Noite, dos escolhidos dos deuses e da Mão do Fogo Sagrado. Se a corte silenciosa pudesse falar, provavelmente também daria felicitações semelhantes. Embora a conquista da Baía dos Escravos tivesse pouco a ver com a guerra na muralha, a Patrulha da Noite, a Mão do Fogo Sagrado e o resto dos guerreiros ainda sentiam um sentimento de orgulho compartilhado. Lygion acolheu esse sentimento, pois mostrava que até mesmo o povo de Volantis, recentemente subjugado, estava começando a se ver como parte do futuro império e estava genuinamente satisfeito com sua força crescente. No entanto, o bom humor não durou muito. Um relatório de guerra vindo da costa leste logo abalou o ânimo de Lygion. O relato era direto. Um dragão de gelo havia aparecido sobre o mar tremendo a nordeste de Ardome e atacado uma patrulha da Frota Milagrosa. Dos 20 navios de guerra, apenas 3 conseguiram escapar.
graças aos sacerdotes da tempestade a bordo, que invocaram ventos fortes para acelerar seus navios e usaram nuvens de tempestade para escondê-los da vista do dragão de gelo. Os 17 navios restantes foram despedaçados e afundados sob as ondas. Desde a fundação da Frota Milagrosa, ela nunca havia sofrido perdas tão devastadoras. Legion optou por não tornar a notícia pública, nem convocou Santanis e os outros. Em vez disso, reuniu seus conselheiros, incluindo Samvel Tarly, mostrou-lhes o relatório e pediu-lhes conselho. Depois de ler o relatório, todos trocaram olhares sombrios e suas expressões ficaram pesadas. Embora soubessem há muito tempo que um dragão de gelo havia aparecido além da muralha e que era um aliado dos caminhantes brancos, a criatura ainda não havia se juntado a nenhuma batalha. Com o tempo, eles inconscientemente afastaram a ameaça de suas mentes. Agora, vendo a facilidade com que o dragão de gelo havia destruído 17 naves, como uma criança quebrando brinquedos, eles se lembraram de quão aterrorizante era. Cenas do dragão de gelo aparecendo no campo de batalha da muralha passaram por suas mentes, e um traço de medo os invadiu. Sam respirou fundo para se recompor e perguntou, franzindo a testa: Majestade, algo que não entendo muito bem. Por que o dragão de gelo não destruiu os 3 navios de guerra restantes? Logicamente, mesmo com os fortes ventos criados pelos sacerdotes da tempestade, a velocidade dos navios não poderia se igualar à velocidade de voo do dragão de gelo, e as nuvens de tempestade também não representariam nenhuma ameaça real para ele. Ele deveria ter sido totalmente capaz de alcançar e destruir os 3 últimos navios depois de lidar com os outros. Então, por que não o fez? Por que os deixou ir? Uma torrente de perguntas saiu da boca de Sam, ajudando gradualmente os conselheiros reunidos a se acalmarem e considerarem seriamente seus pontos. Será que o dragão de gelo deixou os 3 navios escaparem intencionalmente para espalhar medo sobre seu poder, criar pânico na muralha e quebrar nosso moral? Alguém especulou. Impossível. Sam balançou a cabeça e disse: embora o dragão de gelo seja formidável, sua majestade também comanda dragões. Deixando de lado o canibal e o dragão de lava, Delto sozinho é poderoso o suficiente para enfrentar um dragão de gelo. Um único ataque à Frota Milagrosa não vai abalar nosso moral. A sala ficou em silêncio mais uma vez. Depois de um longo momento, o Cavaleiro Cebola da voz falou: será que é uma distração? Todos se viraram para olhar o Cavaleiro Cebola, perplexos. Legion se endireitou na cadeira e fez um gesto para que ele explicasse melhor. Davos organizou seus pensamentos antes de falar. Quando eu era contrabandista, se os guardas fossem particularmente rigorosos, eu arranjava alguém para causar uma distração em outro lugar. Assim, enquanto os guardas estivessem ocupados, eu poderia contrabandear mercadorias para a cidade. Ele fez uma breve pausa e continuou. O ataque chamativo do dragão de gelo à Frota Milagrosa e sua escolha deliberada de não perseguir os 3 navios em fuga? Talvez esteja tentando chamar nossa atenção para as águas orientais e então... Sam rapidamente seguiu a linha de pensamento de Davos e acrescentou: então os caminhantes brancos poderiam aproveitar a oportunidade para concentrar suas forças em Atalaia Leste pela ponte, capturá-la antes que possamos reagir e abrir uma nova rota. Todos concordaram com a cabeça, reconhecendo a forte possibilidade. Ou, poderia haver outra explicação, que algo impediu o dragão de gelo de continuar a perseguição. De repente, uma voz feminina com um sotaque distinto, vinda do outro lado do muro, ecoou pela sala. Instintivamente, todos se viraram para olhar para quem falava, e muitos não conseguiram conter a admiração nos olhos. A mulher tinha um rosto incrivelmente belo, seus cabelos dourados brilhavam como uma coroa, e seus olhos branco-acinzentados, emoldurados por um rosto deslumbrante, realçavam ainda mais seu charme exótico. Sua figura quase perfeita, esbelta, porém robusta, e sua pele branca como leite, impecável, tornavam sua beleza quase incomparável. Sempre que aparecia no meio de uma multidão, todos os olhares eram inevitavelmente atraídos para ela. Ela era Val, cunhada de Mance Rayder. Quando Mance a apresentou pela primeira vez, ninguém conseguia acreditar que uma mulher tão deslumbrante, com porte tão nobre e aparência deslumbrante, fosse na verdade uma selvagem de além da muralha. Mesmo alguém tão nobre quanto Santanis parecia um caipira ao seu lado. Quando Legion formou o conselho consultivo temporário, Mance Rayder trouxe Val, convidando-a para se juntar ao grupo. Suas intenções eram óbvias, mas Legion não se importou, contanto que Val fosse capaz de lidar com as diversas tarefas do conselho. Na verdade, além de ser um pouco menos perspicaz que Sam, Val era muito superior aos outros membros. Sua única deficiência era que seus métodos ainda traziam muitos traços das tribos de além da muralha. Embora seus métodos fossem simples e diretos, eles não se encaixavam perfeitamente no ambiente atual. Levaria algum tempo até que ela se tornasse tão independente quanto Sam. Vá em frente e compartilhe seus pensamentos. Depois de ouvir a nova teoria, Legion olhou para Val com interesse e gesticulou para que ela continuasse. Val deu um passo à frente e falou fluentemente. Não sei se todos notaram pelo relatório de batalha, mas o dragão de gelo não desistiu de perseguir os 3 navios de guerra. Depois de afundar 7 navios, ele imediatamente perseguiu os 3 restantes, voltando apenas mais tarde para afundar os outros. O relatório menciona que durante a perseguição, toda vez que o dragão de gelo tentava atacar, ele inexplicavelmente parava e voava para longe dos 3 navios de guerra. É claro que alguma força o impedia de atacar. E o que você acha que é essa força? Legion perguntou em voz baixa. Eu gostaria de dizer que é o poder do Deus da Tempestade, mas...
Val hesitou por um momento antes de continuar. Não parece. Parece mais que os 3 navios estão afetando o dragão de gelo. Depois de ouvir isso, Legion ficou em silêncio por um momento e então ordenou que informações detalhadas sobre os 3 navios fossem trazidas. Os documentos foram entregues logo em seguida. Legion os examinou cuidadosamente e descobriu que as 3 naves eram, na verdade, protótipos iniciais construídos para testes, e que o material para o qual haviam sido projetadas era a misteriosa Pedra de Óleo Preta. A Caverna Negra havia criado uma série de equipamentos de teste, incluindo armas, armaduras, navios e arreios para cavalos, usando materiais suspeitos ou conhecidos por conterem poderes misteriosos. Esses 3 navios foram construídos especificamente para testar a Pedra de Óleo Negra. A Pedra de Óleo Negra usada nesses navios era proveniente das ruínas da Fortaleza Valeriana, e os testes iniciais não demonstraram propriedades especiais. Eventualmente, os navios foram incorporados à Frota Milagrosa e, por acaso, foram designados para o Mar Tremendo, onde encontraram o Dragão de Gelo. Depois de ler os relatórios, Legion não pôde deixar de pensar em Euron, na Cidade dos Mortos, e no elfo andarilho branco chamado Peynan. Sam, depois de analisar os documentos, pensou por um momento e disse: "Lembro-me de que as pedras fundamentais do muro também eram feitas de uma pedra preta semelhante." Legion imediatamente emitiu ordens para as Ilhas de Ferro, Vila Velha e outras regiões que possuíam pedras negras semelhantes, instruindo-as a minerar a pedra e transportá-la para a muralha. Ao mesmo tempo, enviou uma mensagem à Frota Milagrosa estacionada nas ruínas de Valíria, ordenando que trabalhassem com o dragão de lava Neltarion para minerar as pedras negras ali. Além disso, ele emitiu comandos para os Stepstones, ordenando o envio de outros navios de guerra contendo pedras negras para o leste do Mar Tremente, para se juntar aos 3 navios sobreviventes e formar uma nova frota de patrulha para continuar monitorando a costa leste e rastrear os movimentos dos caminhantes brancos. Depois de assinar as ordens, Legion dispensou seus conselheiros para suas respectivas tarefas, montou em Deltos e voou para o oeste em direção à costa congelada. Ao passar por Atalaia Leste pela ponte, Legion observou os presas de gelo do outro lado do desfiladeiro. Como ele esperava, as colinas em frente ao desfiladeiro estavam agora repletas de criaturas, tão numerosas que cobriam toda a encosta da montanha. Quando Legion tentou se aproximar, centenas de lanças de cristais de gelo dispararam do chão, com o objetivo de atingir ele e Deltos do céu. No entanto, eles claramente subestimaram o poder de Deltos. Com um poderoso bater de seus 2 pares de asas, um enorme redemoinho se formou ao redor deles, fazendo com que todas as lanças de gelo que se aproximavam saíssem do curso. Então Deltos abriu a mandíbula e lançou um raio. Atingiu uma colina próxima, explodindo com o impacto e achatando seu cume. O intenso raio crepitou em cadeias, usando as criaturas ao redor como condutores para se espalhar ainda mais, engolfando rapidamente várias colinas e picos. Milhares de criaturas foram atingidas, queimadas até virar cinzas, sem exceção, e o próprio solo ficou chamuscado. Após descarregar sua fúria e exterminar uma leva de caminhantes brancos e criaturas, Legion pousou na grama perto do posto avançado de Atalaia Leste junto à ponte. Imediatamente, ele se encontrou com vários comandantes do posto, informando-os de que o local logo se tornaria um alvo prioritário para o ataque dos caminhantes brancos e os alertou para permanecerem vigilantes. Todos os policiais assentiram, prometendo permanecer alertas e seguir as ordens de Legion. Depois, Legion verificou os suprimentos armazenados em Atalaia Leste da ponte, confirmando que os estoques, especialmente as reservas para incêndios florestais, eram suficientes. Ele deixou o posto e voou em direção às águas costeiras perto da costa congelada. Backlon era um nascido no ferro das Ilhas de Ferro. Ao contrário da maioria de seus parentes, ele nunca acreditou no dogma dos Greyjoys de que o que é tomado à força é melhor do que o que é conquistado. Em vez de se tornar um pirata atacando vilas e cidades em terra, Back sonhava em se tornar um verdadeiro marinheiro. Há muito tempo, ele roubou um dracar de múltiplas velas e tentou partir em uma aventura. Infelizmente, poucos dias depois de zarpar, foi capturado por uma frota de Lannisporto, confundido com um pirata e condenado à morte. Felizmente, alguém o ajudou a escapar da prisão da guarnição de Lannisporto. Infelizmente, esse alguém acabou sendo seu primo, um pirata nascido do ferro descarado. Como resultado, Back foi relutantemente atraído para a vida de pirata a pedido do primo. Mais tarde, após Asha Greyjoy conquistar as Ilhas de Ferro e se tornar sua nova governante, Back foi incorporado à frota de donzelas do Mar de Asha, servindo como navegador a bordo de um de seus navios. Nos anos seguintes, ele conquistou diversas conquistas notáveis e ascendeu gradativamente na hierarquia até se tornar capitão de seu próprio navio de guerra. Inicialmente, a nave de Back não foi designada para a frota enviada à Costa Congelada, mas ele se voluntariou para a missão. Ele queria ver pessoalmente como era a lendária Costa Congelada, e como eram de fato os caminhantes brancos e os acólitos. Agora, ele vira com os próprios olhos e até mesmo manejara pessoalmente uma catapulta para expulsar um grupo de acólitos. Seu desejo inicial fora realizado. Agora, sua maior ambição era acumular mérito suficiente durante a guerra para depois poder viajar para o septo da redenção de Summeral, passar por um teste de redenção completo e então se candidatar para se juntar à força expedicionária de Sotorius. Era uma chance de realizar seu sonho de infância de explorar terras desconhecidas.
Capitão Bach, a nau Capitânia está ordenando que nos aproximemos da costa e lancemos jarros de fogo selvagem no aglomerado de acólitos para expulsá-los. No momento em que Bach pensava em como aproveitar ao máximo suas conquistas na guerra, seu contramestre invadiu a cabine do capitão com um relatório urgente. Ataquem imediatamente, ordenou Bach, recuperando rapidamente a compostura. Seguindo seu comando, o navio de Bach, o Crone, começou a se mover em direção à costa. Vários jarros de fogo selvagem foram carregados nas catapultas prontos para o lançamento. Perto dali, 6 ou 7 outros navios se preparavam para fazer o mesmo, cada um se posicionando para um ataque. Assim que Bach deu a ordem final, o rugido de um dragão ecoou repentinamente ao longe. Momentos depois, todos a bordo dos navios da frota viram um colossal dragão de gelo descer das nuvens espessas acima. Tinha centenas de metros de comprimento e asas tão largas que poderiam cobrir uma parte inteira do mar. Com sua aparição, um vento forte e cortante soprou da terra do inverno eterno, congelando a superfície do mar quase instantaneamente. Uma espessa camada de gelo se formou sobre todos os navios, travando os trilhos e alavancas das catapultas. Até a própria água se solidificou, prendendo todas as embarcações por onde flutuava. Imediatamente depois, o dragão de gelo lançou-se em direção à frota a uma velocidade assustadora. Ao se aproximar, abriu sua enorme bocarra, e uma luz azul prateada ofuscante começou a se acumular em seu interior. Uma imensa força fria se formava, e uma vez liberada, certamente aniquilaria toda a frota combinada da Frota Milagrosa, da Frota das Ilhas de Ferro e da Frota da Ilha dos Ursos. Capítulo 405. 2 contra 1, eu tenho vantagem. Acabou. Naquele momento, todos a bordo tiveram o mesmo pensamento. As irmãs redentoras e os homens silenciosos no navio curvaram suas cabeças em oração. Ondas de luz irradiavam de seus corpos, formando uma camada de gelo que envolvia o navio e as embarcações ao redor. Quase simultaneamente, a luz extremamente fria reunida na boca do dragão de gelo irrompeu e atingiu a casca de gelo. No entanto, um milagre ocorreu. Embora a casca de gelo fosse fina, a luz extremamente fria da boca do dragão de gelo não conseguiu atravessá-la. Em vez disso, a luz engrossou a casca, inadvertidamente fortalecendo sua defesa. Sentindo que algo estava errado, o dragão de gelo parou de cuspir sua chama congelante e, em vez disso, investiu diretamente contra a casca de gelo, batendo seu corpo enorme contra ela e abrindo um buraco com força. No momento em que a camada de gelo se rompeu, todas as irmãs redentoras e os homens silenciosos que participavam da oração sentiram uma forte reação. Suas cabeças latejavam com uma dor aguda como agulhas. Mesmo tendo suportado provações ainda mais severas, a agonia repentina fez com que sua visão escurecesse, seguida por uma onda de tontura que interrompeu sua concentração e encerrou suas orações. Sem o apoio contínuo de seu poder, as defesas da camada de gelo entraram em colapso ainda mais, e a lacuna aumentou rapidamente. O dragão de gelo subiu no ar novamente e então mergulhou para baixo, com o objetivo de quebrar a camada de gelo completamente. Mas, no meio da descida, uma sombra enorme e veloz como um raio atingiu o pescoço do dragão de gelo com força, fazendo-o cair no ar. O dragão girou várias vezes antes de se estabilizar, com uma enorme marca agora visível onde havia sido atingido. Sangue azul prateado escorria do ferimento, pingando no chão coberto de neve abaixo. Apesar do ferimento, o dragão de gelo ignorou o ferimento, seus olhos frios fixos na sombra que havia atacado. Eram ninguém menos que Ligion e Deltos, que tinham acabado de chegar de Vestvat by the Bridge. As irmãs redentoras e os homens silenciosos haviam passado por cerimônias de sacrifício, cada um carregando a marca rúnica do rei sem nome em seus corpos. Através de suas orações, Ligion conseguia sentir a situação ao redor, percebendo imediatamente que o dragão de gelo estava atacando. Ligion não ficou surpreso com o ataque do dragão de gelo à frota de patrulha ao longo da costa congelada. Na verdade, após ouvir sobre o ataque à frota no mar tremulante, ele previu o próximo passo. Foi por isso que ele imediatamente montou Deltos até a costa congelada, conseguindo chegar a tempo de salvar a frota do desastre. Zarpejem imediatamente e afastem-se da costa, ordenou Ligion através da marca rúnica do rei sem nome enquanto enfrentava o dragão de gelo. Recebendo o comando, as irmãs redentoras e os homens silenciosos imediatamente deram ordens a todos os navios, afastando-os da costa para evitar serem pegos na batalha e distrair Ligion. Durante todo esse tempo, o dragão de gelo não lançou um ataque contra Ligion não porque não quisesse, mas porque o golpe repentino de Ligion e Deltos lhe causará um ferimento significativo. Ele estava aproveitando o momento para se recuperar. Ligion percebeu a estratégia do dragão de gelo e optou por não atacar. Sabia que se atacasse agora, a frota abaixo poderia sofrer consequências desastrosas. Então, ele também esperou, dando tempo aos navios para alcançarem a relativa segurança das águas mais profundas. Embora ambos os lados esperassem, nenhum deles estava inerte. Cada um se preparou para o confronto inevitável. Ao redor do dragão de gelo, incontáveis cristais de gelo e flocos de neve de aparência comum flutuavam, brilhando sob a luz. Mas cada um continha o poder do frio extremo, suficiente para congelar uma pessoa ao menor toque. Enquanto isso, Ligion invocou o poder da runa do dragão da tempestade, reunindo as nuvens ao redor até que uma densa massa de tempestade cobrisse o céu. Relâmpagos cintilaram através das nuvens escuras, e os trovões que se seguiram rugiram como tambores de guerra, intensificando a tensão do impasse abaixo.
Quase simultaneamente Legion e o Dragão de Gelo lançaram seus ataques. O Dragão de Gelo, com seu enorme corpo envolto em inúmeros cristais de gelo, investiu diretamente contra Legion e Deltus. Ao mesmo tempo, Legion saltou das costas de Deltus sem hesitar, voando a toda velocidade em direção às nuvens de tempestade acima. Livre do controle de Legion, Deltus tornou-se ainda mais ágil, usando suas 4 asas para gerar 4 barreiras protetoras distintas ao redor de seu corpo. Protegido por essas camadas e movendo-se com velocidade e agilidade incríveis, Deltus esquivou-se habilmente do ataque do Dragão de Gelo, travando uma feroz batalha aérea. Embora o Dragão de Gelo fosse muito mais forte que Deltus, seus ataques eram simples demais. Seu tamanho enorme tornava seus movimentos lentos, como uma pessoa lenta tentando espantar uma mosca que zumbia constantemente ao seu redor, incapaz de desferir um único golpe eficaz. Além disso, embora o poder central do Dragão de Gelo, frio extremo, fosse mortal para a maioria das criaturas, ele representava pouca ameaça para Deltus, que também possuía o poder do gelo. Em contraste, Deltus possuía 4 tipos de poder, 3 dos quais podiam causar dano ao Dragão de Gelo. Embora cada golpe individual causasse apenas danos leves, quando todos os ataques se concentravam no ferimento anterior em seu pescoço, o dano acumulado era suficiente para causar dor considerável ao Dragão de Gelo. E o Dragão de Gelo não estava apenas lutando contra Deltus, mas também contra Legion, que estava escondido nas nuvens de tempestade. Enquanto Deltus mantinha o Dragão de Gelo enredado, Legion continuamente lançava raios das nuvens acima, atingindo o Dragão de Gelo e quebrando o gelo espesso que o protegia, deixando crateras profundas na superfície. Embora essa camada de gelo agisse como uma concha protetora e ainda houvesse alguma distância até as escamas reais do Dragão de Gelo, o raio podia perfurar o gelo e atingir seu corpo diretamente, provocando rugidos de dor da criatura repetidamente. Após uma longa batalha sobre o mar, o Dragão de Gelo pareceu perceber que estava completamente na defensiva e que prolongar a luta só pioraria a situação. De repente, liberou uma explosão de energia poderosa, provocando uma nevasca feroz que forçou Deltus a recuar. Então, inclinando-se bruscamente no ar, bateu suas enormes asas e fugiu rapidamente em direção aos presas de gelo. Deltus, não o persiga. Legion, voando entre as nuvens, viu imediatamente que o Dragão de Gelo havia perdido a vontade de lutar. Ele rapidamente chamou Deltus, impedindo-o de persegui-lo, e desceu das nuvens para pousar mais uma vez nas costas de Deltus. Embora a batalha anterior sugerisse que o Dragão de Gelo não havia sido diretamente afetado pela força do oceano que suprimiu os caminhantes brancos, o poder latente do mar ainda o pressionava. O fato de o Dragão de Gelo ter permanecido bem acima do mar, sem nunca se aventurar perto da superfície, deixava isso claro. Agora que o Dragão de Gelo havia recuado para o interior, especificamente para as terras além da muralha, estava efetivamente de volta ao seu território. Enquanto isso, Deltus seria afetado pela magia caótica que permeava aquele território, inevitavelmente enfraquecendo sua força geral. Com o inimigo se fortalecendo e seu próprio lado enfraquecido, eles estariam em desvantagem. Mais importante, Legion ainda não sabia se havia apenas um Dragão de Gelo. Ele só ouvirá do Elfo Caminhante Branco, Peinan, que a Rainha Caminhante Branca podia se transformar em um Dragão de Gelo. Ele não tinha ideia de quantos dragões de gelo poderiam habitar a Terra do Inverno Eterno. Legion retornou à frota, perguntou sobre as baixas e ordenou que cessassem as patrulhas perto da costa. Em vez disso, ordenou que se mudassem para a Baía de Gelo, perto da foz do rio Milquater, usando a Ilha Ber como base para monitorar as condições além da muralha e fornecer apoio à Atalaia Leste da ponte quando necessário. Ao retornar à Atalaia Leste da ponte, descobriu que os penhascos em frente à fortaleza, onde os acólitos haviam sido recentemente evacuados, estavam novamente fervilhando deles. No entanto, desta vez não agiu pessoalmente. Em vez disso, relatou a situação ao comandante da patrulha da noite ali alocado, instruindo-o a lançar regularmente jarros de fogo vivo das colinas para destruir os acólitos e impedir que os caminhantes brancos construíssem máquinas de cerco gigantescas. Além disso, Legion deixou Deltus estacionado em Atalaia Leste da ponte para auxiliar na defesa contra os caminhantes brancos. Ele também ordenou que o canibal, que estava descansando nas Ilhas de Ferro, assumisse as funções da frota de patrulha anterior, patrulhando as águas perto da costa congelada e vigiando os acólitos ali presentes. Após estabelecer as defesas da costa oeste, Legion partiu sozinho, seguindo a estrada recém-construída aos pés da muralha em direção a Castelo Negro. No entanto, ao passar por Marca de Gelo, foi parado por homens posicionados na encruzilhada, enviados à frente por Vilas. Após deter Legion, o irmão da patrulha da noite imediatamente se curvou e disse: "Vossa Graça, Lord Vilas me pediu para esperá-lo aqui. Ele tem algo importante para discutir com você." "Algo para discutir comigo?" Legion hesitou por um momento, então entrou sozinho na caverna de gelo e se aproximou de Vilas. Ele olhou ao redor da caverna e perguntou: "Onde estão Bran e os irmãos Reed?" Vilas ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Eles estão onde deveriam estar." A expressão de Legion escureceu quando ele perguntou: "Eles foram para além do muro?" Vilas assentiu. Legion fixou o olhar em Vilas e perguntou: "Ordenei que todas as passagens pela muralha fossem seladas. Como eles conseguiram passar?" Vilas respondeu com sinceridade: "Há uma passagem secreta muito antiga, semelhante a um labirinto na base da muralha. Eles a usaram para passar."
Ao ouvir isso, o coração de Legion se apertou. Ele imediatamente perguntou: os caminhantes brancos conseguem contornar a muralha por aquela passagem secreta? Vilas respondeu com grande confiança: essa passagem é letal para os caminhantes brancos e os acólitos. Se eles realmente tentassem passar por ela, isso poderia nos poupar muitos problemas. Legion não se convenceu do tom seguro de Vilas. Continuou insistindo com a voz baixa e sombria. Por quê? Porque Bran e os outros iriam conscientemente para além da muralha quando ela está invadida por caminhantes brancos e criaturas. Vilas fez uma breve pausa antes de explicar lentamente: nossos cálculos estavam errados. Alguns sacrifícios não podem ser evitados. Sem eles, a Rainha Caminhante Branca jamais cairia em nossa armadilha por vontade própria. Esta guerra se arrastaria por muito tempo, possivelmente até que o frio extremo chegasse ao sul. Até lá, seria quase impossível eliminar os caminhantes brancos. Então estamos correndo um risco: deixar que os caminhantes brancos vejam nossa fraqueza. Assim que a sentirem, seus ataques se tornarão mais ferozes e agressivos. Então poderemos atraí-los para nossa armadilha e exterminá-los de uma vez. Você está usando Bran e os irmãos Reed como sacrifícios. O rosto de Legion escureceu ainda mais, sua voz fria e pesada. Não eu. O Bran escolheu isso sozinho. Meera Reed e Jojen Reed também se ofereceram. Vilas balançou a cabeça, defendendo-se. Se Vossa Graça não acredita em mim, pode perguntar a ela e Yara. Só então Legion se lembrou de que não tinha visto ela e Yara na caverna de gelo. Ele perguntou: a propósito, onde estão as duas irmãs agora? Vilas explicou: eles deveriam estar no salão arcano, treinando as novas habilidades que adquiriram na muralha. Novas habilidades? Legion hesitou por um momento antes de perguntar: que habilidades? Não sei, disse Vilas com um suspiro. Ela é mais adequada do que eu para servir como nó da muralha. Se ela tivesse tomado o meu lugar, mesmo que a trombeta do inverno estivesse intacta, teria sido quase impossível abalar os alicerces da muralha. Infelizmente, agora é tarde demais. Não tenho como desistir da minha posição. Legion percebeu que Vilas realmente não sabia muito sobre a situação de ela e Yara, então não insistiu. Em vez disso, exigiu: diga-me a localização da passagem secreta. Preciso enviar alguém para selá-la. Embora Vilas insistisse que era impossível para os caminhantes brancos usarem a passagem, Legion não estava disposto a arriscar suas garantias. Ele sentia que o Vilas de hoje era muito diferente do Vilas que ele conhecera. Não seria exagero dizer que eram duas pessoas diferentes? Então não podia confiar plenamente nele. Vilas pareceu sentir a desconfiança de Legion, mas não ofereceu resistência. Ele revelou honestamente a localização da passagem. A passagem secreta ficava perto do Fortenoite, conectando-se aos seus depósitos e poços subterrâneos. Era uma fissura natural na terra, mais tarde descoberta e transformada em um túnel labiríntico cheio de armadilhas para impedir que alguém atravessasse a muralha por ela. Por ter sido construído tão secretamente, e porque Fortenoite havia caído em ruínas, sua existência havia sido praticamente esquecida. Foi somente porque Vilas se fundiu com a muralha que ele o descobriu. Após descobrir a localização, Legion se preparou para partir e providenciar o fechamento da passagem. Por favor, espere, Vossa Graça, gritou Vilas novamente. A jornada de Bran além da muralha garantirá o sucesso do plano. Quando chegar a hora, seus colaboradores também farão sua jogada. Espero que Vossa Graça. Legion o interrompeu imediatamente, dizendo sem rodeios: você quer que eu vá para além da muralha e trabalhe com eles para matar a Rainha Caminhante Branca? Sim, Vossa Graça, admitiu Vilas abertamente, assentindo. Quando chegar a hora eu também tomarei providências. Você também vai agir? Legion franziu a testa ligeiramente e pensou por um momento, depois assentiu e disse: quando chegar a hora, me avise. Eu agirei. Espero que seu plano realmente dê certo. Com isso, ele não esperou por mais nenhuma resposta e saiu da caverna de gelo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.